Estamos nos aproximando da virada do ano e sempre que nós viramos o ano, o pessoal coloca uma série de metas para a sua vida e eu acho muito interessante que você tenha uma meta de leitura, não em termos de quantidade, mas de algumas obras importantes que podem alavancar a sua vida. Eu acho que dentro dos hábitos, um daqueles que tem um poder mais transformador, seria um verdadeiro hábito angular, é o da leitura. Eu com certeza seria uma pessoa diferente se eu não lesse tanto. E nesse vídeo eu vou indicar 3 livros voltados para a parte de educação financeira, muito interessantes para o iniciante, mas também para pessoas que já investem há mais tempo. E de bônus, vou indicar também mais outros 3 livros que eu quero que a minha equipe leiam, né? O Dani, que trabalha aqui comigo no YouTube, ele falou, cara, me indica 3 livros para que eu possa ler. E eu vou indicar para ele e para vocês também. E aí pessoal do Você Mais Rico, aqui quem fala é Bruno Perini, criador do canal. E antes de entrar no assunto do vídeo, eu quero lembrar para vocês que me acompanham aqui que em fevereiro de 2023 eu vou abrir a 20ª turma do Viver de Renda, meu curso de educação financeira. Se quiser entrar na lista de espera, há um link aqui na descrição. E lá nós temos a missão de pegar até mesmo o mais completo leigo quanto a finanças, a investimentos, o funcionamento do dinheiro e transformar essa pessoa numa investidora de verdade, capaz de selecionar seus próprios ativos, investindo em diferentes moedas, países, de modo a proteger e aumentar o seu patrimônio ao longo do tempo, até que um dia ela possa chegar a um patamar onde ela consiga viver dos rendimentos desse patrimônio e efetivamente viver de renda. Novamente eu lembro, o link está na descrição, fica o meu convite para que vocês possam ter mais informações sobre o curso. Agora falando do assunto do vídeo em si, antes de entrar nos livros especificamente que serão recomendados, né, tanto de finanças quanto em assuntos extras, eu acho que vale a pena a gente falar um pouco dessa questão da leitura, porque efetivamente eu seria uma pessoa muito diferente se eu não tivesse lido os livros que eu li ao longo da minha vida. E eu acho que quase tudo na vida, aquilo que realmente dá grandes resultados, vem da ação dos juros compostos. Nos investimentos a gente vê isso muito claramente, numa curva exponencial de rendimentos ao longo do tempo. Nos relacionamentos a mesma coisa acontece. Se você vê uma pessoa somente uma vez, os ganhos são reduzidos. Se começa a ter uma relação mais sólida com ela, muito mais confiança é produzida. E por que você tem juros compostos aí? Porque são interações sobre interações que vão gerando retornos cada vez maiores. A mesma coisa numa academia. Você vai uma vez só, você se olha no espelho no final do dia e está exatamente igual. Vai estar magrela igual, vai estar gorda igual, só que vai estar magrelo ou gordo dolorido. Você não tem ganho nenhum na primeira vez. Agora, se você vai durante anos, você vai envelhecer com muito mais saúde comparado a uma pessoa que não vai. E com a leitura a gente tem exatamente a mesma figura. Dentro daquela história de hábitos, né? E de hábitos que são mais importantes porque transformam outros hábitos, os chamados hábitos angulares, eu diria que a leitura está dentro disso. Porque ao buscar mais conhecimento, você se sente mais inteligente, fica mais confiante, tem melhores ideias, porque afinal de contas está tendo trocas de ideias, ainda que de uma maneira unilateral, com o autor daqueles livros. E aqui cabe citar uma ideia do Yuval Harari, o historiador israelense, que diz que uma das coisas que levaram o ser humano a progredir tanto é a nossa capacidade de colaborar em grande escala. Ele dá até um exemplo no livro Sapiens, falando que se você coloca 50 mil chimpanzés em um local fechado, você vai ter simplesmente uma guerra, né? Eles vão se matar até que sobra alguns poucos. Se você coloca 50 mil pessoas em um local fechado, você tem a final da Copa do Mundo, com todo mundo assistindo numa boa. Geralmente é assim que acontece, né? Embora de vez em quando tenha briga entre torcidas. E uma maneira de colaborar que existe, vencendo até as barreiras do tempo e do espaço, é com um livro. Esse aqui que está na minha mão foi escrito há mais ou menos 100 anos. Está chegando à nossa época para nos passar conhecimento financeiro. E essa é uma vantagem brutal que o ser humano tem em frente aos outros animais. Que outro animal você conhece? Inclusive, se conhecer algum, deixa aqui nos comentários, né? O conhecimento está disperso pela sociedade, eu sempre aprendo com vocês, mas que seja capaz de acumular tanto conhecimento de maneira externa quanto o ser humano. Veja que hoje nós temos 8 bilhões de pessoas na Terra, mas tivemos alguns bilhões que já passaram por aqui e foram embora. Mas através de um livro, você consegue ter acesso às ideias daquelas pessoas e empregar aquilo para que a sua vida melhore hoje. Inclusive, citando uma ideia de um dos livros que eu vou recomendar aqui, fora finanças, o Armas, Germes e Aço, que fala sobre por que os espanhóis chegaram nas Américas e dominaram, por exemplo, os astecas e mais especificamente os incas, ele foca muito nisso. E não foram os incas, que eram muito avançados, que colocaram seus guerreiros em caravelas para chegar até a Europa e dominar os espanhóis e depois outros reinos. E você tem vários motivos para isso, principalmente essa questão de intercâmbio de ideias e tecnologias.
e os espanhóis estavam num local muito melhor para ter acesso a esse intercâmbio em comparação com os incas, mas também aparece a questão da escrita, porque se você pega o Francisco Pizarro, o espanhol que desarticulou e dominou os incas, ele fez isso tendo acesso às anotações do Hernán Cortés, que fez a mesma coisa mais ou menos 2 décadas antes com os astecas. E um ponto interessante, o Pizarro era analfabeto, então ele não conseguiria ler as anotações do Cortés, mas na equipe dele tinham pessoas que eram capazes de ler. Então, através da leitura, eles viram quais deveriam ser as estratégias utilizadas para conseguir ganhar de um império, sendo que você tinha somente um punhado de espanhóis para fazer isso. Só que eles tinham acesso ao que o Cortés fez. Fizeram basicamente as mesmas coisas, obtendo os mesmos resultados. Já os incas não tiveram acesso às anotações que o Montezuma, lá dos astecas, deixou, porque eles não tinham escrita. Pelo menos não uma escrita igual à nossa. E se tivessem, os incas também não tinham escrita, não conseguiriam codificar aquele tipo de coisa. Ou seja, esse conhecimento acumulado acaba levando a gente adiante. E aí veja que nós estamos numa época muito propícia ao acesso a esse conhecimento. Porque no passado, um livro era caríssimo. Se você volta para a época do Renascimento, onde o pessoal copiava aquelas obras da Grécia e de Roma, era feito por um monge copista ao longo de meses, às vezes anos, para gerar uma única cópia que era vendido a peso de ouro. Isso literalmente falando, realmente livros eram muito caros. Tanto que as ricas famílias de mercadores italianos competiam para ver quais bibliotecas eram maiores. Aquilo era um sinônimo de status. Até hoje ainda é um pouco de sinônimo de status. O pessoal gosta de colocar livros atrás para fazer live. Teve até durante a pandemia, se não me engano, era um desembargador que caiu o cenário dele, era tudo livro falso. Mas ele usava porque passava um ar de conhecimento no final das contas. Portanto, veja que livros são importantes. Esse é o aspecto principal e hoje, felizmente, são muito mais baratos do que no passado, já que a gente consegue produzir livros em grande quantidade, inclusive de maneira digital. Eu, particularmente, prefiro ler o livro físico, mas por conta disso o preço é uma fração ínfima do que custava há séculos atrás e tende a ficar cada vez menor ao longo do tempo, principalmente os exemplares digitais. Agora, entrando especificamente nos livros de finanças, eu separei 3 livros aqui que eu acho que são extremamente didáticos, 2 deles mais voltados para o iniciante, não fala muito, por exemplo, sobre investimento especificamente, é mais uma mentalidade financeira, mas eu destaco o papel disso, e a gente vai ver inclusive no terceiro livro, que é muito voltado para a parte de investimentos em ações, que se a mentalidade correta, de nada adianta escolher um bom veículo de alocação de capital, você provavelmente vai se dar mal. E começando do mais simples para o mais complexo, eu vou pegar primeiro este clássico, O Homem Mais Rico da Babilônia, do George S. Clason. Eu acho que eu tô falando o nome dele corretamente, né? Mas eu confesso que eu não sei porque eu só li o livro e não tive acesso a nenhum vídeo que falava o nome dele, ou se falava talvez estivesse errado também. Mas esse livro tem quase 100 anos e tem uns ensinamentos muito interessantes na parte financeira. Coisas que, para quem já investe, talvez já estejam até embutidas no seu âmago, sejam óbvias, mas para uma pessoa que não investe, esse livro aqui costuma ser transformador, principalmente em um país onde, se você pega estatísticas, você tem quase 80% de famílias endividadas. Índices de poupança muito baixos. Se o pessoal tem dívida e não tem poupança, como que vai fazer para investir? E o interessante, o que o Homem Mais Rico da Babilônia fala, o George S. Clason, ele fez uma história com base na sabedoria dos antigos babilônicos, que tiveram, à sua época, uma das cidades, né, impérios mais prósperos daquele tempo. E se você pega até o começo da escrita, aquelas tábuas cuneiformes que remetem àquela região, o interessante é que a escrita no começo, ela não foi utilizada para, por exemplo, se compor poemas épicos, textos religiosos, eram simplesmente registros em tábuas de argila de atividades comerciais. E com a especialização daquela sociedade, acabou que algumas pessoas puderam ganhar a vida com textos intelectuais, né, religiosos e assim por diante. Mas citando uma passagem que eu acho muito interessante desse livro, o George S. Clason escreveu isso aqui, né? Um saco de ouro ou uma tabuinha de argila gravada com palavras sábias. Se vocês tivessem que decidir por uma ou por outra, qual escolheriam? O ouro, disseram a uma só voz os 27 ali reunidos. Peçam-lhes que escolham entre o ouro e a sabedoria, e o que fazem por sua vez, ele pergunta, ignoram a sabedoria e devoram o ouro. No outro dia tornam-se uns bebês chorões porque não tem mais ouro. O ouro está reservado àqueles que conhecem suas leis e permanecem fiéis a ela. Nesse trecho, o autor está contando a história de Arcade, que era o homem mais rico da Babilônia, e do seu filho Nomazir. Na Babilônia, você tinha por tradição que o filho receberia a herança do pai. Só que o Arcade estava interessado em passar conhecimento para o filho, para que ele pudesse administrar esses recursos. Então o que ele fez? Ele adiantou uma parte da herança, digamos assim. Deu para o Nomazir um saco de ouro
e também uma tabuinha com 5 regras, essas leis do ouro, de sabedoria. E aí falou, ó, vai pra vida, né? E o que o Nomazir fez? Ele foi, e como todo jovem arrogante, achando que não precisava de conhecimento, ele simplesmente ignorou a tabuinha e foi gastando o seu ouro e desperdiçando, por exemplo, em apostas esportivas da época, em corridas de cavalo, em maus investimentos. E aí, só depois de perder todo o dinheiro, e ter inclusive que vender as roupas do próprio corpo, que o Nomazir começou a olhar aquelas regras com outros olhos. E adiantando para vocês que regras seriam essas, e veja como elas são interessantes e aplicáveis nos dias de hoje, embora, como eu disse, essa obra tenha cerca de 100 anos, mas vai servir para os próximos 100, 200 anos, porque são regras realmente imutáveis. O único ponto é adaptar a palavra ouro e pensar hoje em dinheiro. A primeira delas seria: o ouro vem de bom grado e numa quantidade crescente para todo homem que separa não menos de 1/10 de seus ganhos, a fim de criar um fundo para seu futuro e o de sua própria família. Ou seja, ele fala aqui, né? Poupe parte do que você ganha, no mínimo 10%. A segunda regra: o ouro trabalha diligentemente e satisfatoriamente para o homem prudente que, possuindo-o, encontra para ele um bom emprego lucrativo, multiplicando-o como os flocos de algodão no campo. Ou seja, ele deixa clara também a necessidade de não apenas poupar, mas investir esse recurso para que ele possa crescer ao longo do tempo. Na terceira regra, o ouro busca a proteção do proprietário cauteloso, que investe de acordo com os conselhos de homens sábios em seu manuseio. Ele está falando aqui basicamente, o conhecimento está disperso pela sociedade. Vá atrás de pessoas que já tiveram uma experiência bem-sucedida na multiplicação de capital. Aprenda com elas para cometer menos erros e ter mais acertos. E o quarto e o quinto eu vou comentar juntos. O quarto: o ouro foge do homem que o emprega em negócios ou propósitos com os quais não está familiarizado, ou que não contam com a aprovação daqueles que sabem poupá-lo. O 5. O ouro escapa ao homem que o força a ganhos impossíveis, ou que dá ouvidos aos conselhos enganosos de trapaceiros e fraudadores, ou que confia em sua própria inexperiência e desejos românticos na hora de investi-lo. Nesses dois ele está deixando muito claro, né, que as pessoas se iludem ao colocar recursos no que não conhecem ou irem de acordo com opiniões de pessoas que não têm experiência ou elas mesmas inexperientes e com sonhos românticos de ficarem ricos rápido. Isso a gente vê nos dias de hoje, né, o pessoal sendo iludido por uma série de golpes que aparecem com promessas de rentabilidades mirabolantes, coisa de que se você manter o dinheiro ali durante 5 anos ficaria, por exemplo, bilionário, e mesmo assim o pessoal cai nesses golpes. E aqui eu só coloco uma ressalva no item 4, né, quando ele fala para não investir naquilo que você não está familiarizado. Eu só discordo levemente disso, porque se forem grandes quantias, concordo. Se forem pequenas, aí vale a pena você investir até para ficar mais familiarizado. Para aprender, por exemplo, sobre o mercado acionário, nada melhor do que você colocar um dinheirinho no mercado, para que você possa acompanhar a oscilação daquele patrimônio. Então, nesse item 4, eu vou citar o Nassim Taleb, né, que fala que o entendimento é um substituto pobre para a convexidade. Então, se o investimento é muito convexo, ainda que você não entenda muito dele, vale a pena colocar um pouco, porque a estrutura vai te favorecer e também porque aí você vai ter mais aprendizado de maneira mais rápida através da prática. Nada ensina mais do que a dor, né? Do que o sofrimento. Perder dinheiro no mercado, ainda que pouco, costuma ser uma lição valiosa e nos previne de perdas maiores no futuro. Bom, isso aqui que eu falei, essas 5 leis do ouro, são basicamente um capítulo, tá, gente? Então, ler um livro realmente vale bastante a pena. Falando agora do nosso segundo livro, Pai Rico, Pai Pobre. Eu já gravei um vídeo específico aqui no canal falando sobre este livro, acho muito interessante. Se eu pego os livros que mais mudaram a minha vida, esse aqui vai estar na lista, porque afinal de contas, né, disso veio a recompensa que eu tive com juros compostos ao longo do tempo. E o Pai Rico, Pai Pobre, ele conta a história do Robert Kiyosaki, que cresceu no Havaí. O Havaí é um estado americano, para quem não sabe. Ele era filho de funcionário público e o primeiro capítulo do livro, na parte da lição, porque hoje tem edição com 20 anos, tem prefácio, tem introdução, mas na primeira lição ele começa basicamente perguntando para o pai: pai, como eu fico rico? Só que o pai dele, que depois ele se refere até como o pai pobre, era um cara que era intelectualmente muito bom, era funcionário público, mas não sabia lidar com dinheiro. Então ele foi atrás de lições do pai de um amigo dele, que acabou terminando a vida como um dos homens mais ricos do Havaí. E ele coloca essas lições no livro de uma maneira muito simples e didática. E no vídeo que eu gravei específico, eu cito 3 lições principais deste livro. Que é a lição 1, os ricos não trabalham por dinheiro. A lição 2, conquiste sua proficiência financeira, ou seja, saiba mexer com o dinheiro, com investimentos, com negócios. E a lição 3, cuide do seu negócio.
Só que o ponto é o que ele chama de o seu negócio. Ele dá o exemplo de um chefe de cozinha. Geralmente um chefe de cozinha pensa, o meu negócio é cozinhar. E ele fala, não, independente do que você faça, se você é chefe de cozinha, se você é advogado, se você é médico, o seu negócio é comprar ativos. Este é o seu negócio para enriquecer. E esse é o principal ponto do livro. Ele gosta muito de falar que os ricos têm uma diferença essencial para o pessoal que é da classe média ou é pobre. Os ricos pegam o dinheiro que eles ganham e compram ativos. E com o dinheiro gerado pelos ativos, aí sim eles compram passivos. Enquanto o pessoal da classe média e pobre simplesmente ganha dinheiro e só compra passivo. E aqui vale uma ressalva, porque ele chama ativo e passivo de maneira simplificadora de ativo que bota dinheiro no seu bolso, passivo o que tira dinheiro. De modo que coisas que contabilmente falando seriam ativos, quando você vê lá uma empresa no seu demonstrativo financeiro colocando os carros dela como ativos. Sim, de maneira contábil aquilo é um ativo, mas ele chama de passivo, porque ele fala, o carro vai botar dinheiro no seu bolso ou vai tirar? A não ser que você use o carro para, por exemplo, prestar serviços, dirigir como Uber, ele vai tirar dinheiro do seu bolso no final das contas. E o que acontece geralmente é que a classe média, principalmente, começa a ganhar mais, gasta mais dinheiro para comprar um carro que depois vai consumir mais recursos. E se essa pessoa, de repente, começa a ganhar menos, não vai ter recurso de onde tirar, o carro desvalorizou com o passar do tempo. Na pandemia até valorizou, mas não é o normal. Aí vai vender um negócio tendo perdido dinheiro porque o custo para se manter está muito alto. Já o rico, o que ele faz? Ele ganha dinheiro com atividade profissional que ele presta, ele investe esse dinheiro em coisas capazes de gerar renda para ele ao longo do tempo e no futuro ele vai ter mais renda para aí sim poder consumir passivos. E sobre isso do carro, sempre que me vem essa passagem à mente, eu lembro de uma frase do Sêneca. Em Sobre a Brevidade da Vida, ele fala o seguinte, vou ler aqui ipsiliteris. Portanto, é por força mais desditosa, não somente a mais breve, a vida daqueles que, com enorme esforço, adquirem algo que deverão possuir com esforço ainda maior. Ou seja, você se esforça muito para ter renda, você pega a renda e se esforça para comprar um carro, e para manter o carro vai ter que continuar se esforçando, porque ainda depende só de você. Se você comprasse ativos, geradores de renda que vão se valorizar com o passar do tempo, o esforço que depende de você ficaria menor. E isso eu estou basicamente aqui resumindo uma ou duas lições que o livro traz, um total de 6 lições que nós temos aqui dentro. E este aqui, assim como O Homem Mais Rico da Babilônia, é um livro mais básico. Ele não entra, por exemplo, em detalhes de como selecionar ações, fundos imobiliários. É um livro muito mais para te dar a base para que depois você vá atrás de conhecimentos mais robustos nessa área. Só que o pessoal subestima bastante essa questão da base. É quase como querer construir um arranha-céu sem que você tenha feito a escavação da fundação. Tenta construir um prédio assim. Na verdade, metaforicamente falando, porque senão seria a sua ruína. Mas para construir um prédio muito grande, o que você tem uma baita de uma escavação para fazer uma mega estrutura na fundação. E quanto mais sólida a fundação, mais alto você pode construir. Por isso que esses 2 livros são muito interessantes para que você aprofunde e deixe mais sólida a fundação que você vai ter para construir o seu patrimônio depois. E aí na parte de construção patrimonial, a gente chega na terceira obra que eu vou recomendar, de um cara que eu já citei bastante aqui no canal, o Peter Lynch. Ele tem mais de um livro, mas eu acho que esse especificamente é muito interessante, principalmente para quem quer aprender mais sobre ações. O jeito Peter Lynch de investir. E o Peter Lynch, ele tem um feito memorável. Isso aqui não está no livro, pelo menos não na versão que eu tenho. Talvez em alguma introdução, prefácio, o pessoal comente sobre isso. Mas o ponto é que o Peter Lynch, ele conseguiu, de 1977 a 1990, à frente de um fundo chamado Fidelity Magellan, uma performance média de 29,2% ao ano. E com essa baita performance acumulada de uns 2.700%, ele conseguiu pegar um fundo que tinha uma carteira de 18 milhões e levar uma carteira de até 14 bilhões. E depois que o fundo rende muito, ele também captou mais no final das contas. Mas traduzindo em valores para você como investidor, o que teria acontecido se você tivesse colocado 100 mil dólares na mão do Peter Lynch em 77? Em 90, 13 anos depois, ele te devolveria mais ou menos 2 milhões e 800 mil dólares. Ou seja, uma baita de uma multiplicação. Mas é aqui que vem a lição a respeito da fundação, de você ter uma base mais sólida. E embora o Peter Lynch tenha multiplicado muito o capital, o que vocês acham que aconteceu com os cotistas do fundo do Peter Lynch? Na média, eles perderam dinheiro.
porque eles simplesmente queriam entrar no fundo quando Peter Lynch estava saindo na capa de jornal e de revista, aquela foto clássica de bracinho cruzado assim de lado, aí o fundo estava no topo, e como o mercado ele é cíclico, ele sobe caindo e ele cai subindo, eles entravam no topo e depois vendiam no momento de baixa, quando o fundo tinha um resultado ruim. Aí vendiam nessa hora, o fundo se recuperava, mais gente entrava, o fundo caía, mais gente saía. Então, embora o veículo fosse altamente vencedor, o investidor não tinha cabeça vencedora para continuar comprado durante o prazo necessário para ter uma grande multiplicação de capital. E agora entrando especificamente nos pontos que me levam a gostar desse livro, porque como eu disse, isso aqui é a história do Peter Lynch, não tem a ver com o jeito Peter Lynch de investir. Eu já gravei aqui no canal vídeos mostrando como eu seleciono empresas que pagam dividendos, quais indicadores eu acho mais interessantes, e o Peter Lynch ele aprofunda nessa área, inclusive divide as empresas em 6 categorias. Ele fala de empresas de crescimento lento, empresas confiáveis, empresas de crescimento rápido, empresas cíclicas, empresas em fase de recuperação, no chamado turnaround, e por último ele coloca empresas com ativos ocultos, ou seja, uma empresa que tem uns ativos que estão precificados uns valores lá em balanço lá de trás e que podem valer muito mais só porque tem aquilo que não vê o valor patrimonial correto ainda. E para cada uma dessas classificações, ele coloca aquilo que você deve olhar. Dando um exemplo prático do que mudou na minha percepção na hora de escolher empresas, eu sempre gostei de negócios que têm margens mais altas. Na hora de abrir um negócio, eu me preocupo muito com isso, porque uma margem reduzida, ela rapidamente pode virar uma margem negativa. Mas perceba que essas empresas que você pode comprar e vender em bolsa com muita liquidez, que têm margens apertadas, costumam ter em fases negativas muita queda, mas em fases positivas uma subida muito grande. Foi o que aconteceu, por exemplo, com o Magazine Luiza lá atrás, quando subiu muito, e agora, depois que caiu bastante. Margem apertada. E ele gosta de negócios de margem apertada em algumas fases do ciclo econômico. Porque se a margem de um negócio é, por exemplo, 1%, de cada R$100 que a empresa fatura, sobra só 1 ali no seu lucro líquido, imagina o que pode acontecer se essa margem sair de 1 para 2. É 100% a mais de margem. Se uma empresa tem 40% de margem e vai para 41, não muda tanto. De 1 para 2, muda pra caramba. Por isso que geralmente as ações que mais sobem em ciclos positivos são aquelas que mais caíram em ciclos negativos, porque são essas empresas de margem muito baixa. Então não é que hoje, nossa, eu me interesso pra caramba por negócios de margem apertada. Pensando em longo prazo, ainda prefiro negócios com margem gorda. Mas em algumas fases do ciclo eu posso comprar empresas com margens apertadas, pensando em vender num certo horizonte de tempo, né, que eu entendo que vai ser a duração do ciclo, colhendo melhores frutos. E aqui, novamente, aparece aquela questão, que também apareceu no Homem Mais Rico da Babilônia, de investir naquilo que você conhece. Mas o Peter Lynch leva isso a um outro patamar. Citando um exemplo, pense no médico, que está o tempo todo envolvido com empresas de laboratório, com certos hospitais. Esse cara sabe como esses negócios funcionam, ou pelo menos tem mais noção do que uma pessoa de fora. Se ele está realmente há muito tempo lá, muito mais noção do que um gestor da Faria Lima, na hora de selecionar aqueles negócios, mas o cara não quer investir em laboratório ou em hospitais, ele quer comprar Vale, sendo que o que ele sabe sobre o ciclo do minério de ferro? Muito pouco. O que ele sabe sobre o impacto da China e de política de Covid-0 e fechamento de portos no resultado da Vale? Basicamente, a mesma coisa que o grosso do mercado sabe, sendo que ele poderia ter um entendimento muito mais profundo daquele nicho do qual ele faz parte, de uma maneira que um gestor não conseguiria fazer. O cara não consegue fazer medicina e trabalhar no hospital 18 horas por dia, um dia de plantão, para saber como aquilo funciona. Então o que o Peter Lynch fala é que você tem uma vantagem competitiva na hora de investir nesses negócios que você conhece como ninguém. E você deveria usar essa vantagem a seu favor. E também destaca o papel que o cotidiano tem na seleção de empresas, né? Ele cita exemplos de ir até o mercado, ver que um certo tipo de meia calça está vendendo muito mais porque a esposa dele só prefere comprar aquele tipo. Então é um livro realmente bem interessante. Ele aprofunda mais essa parte de ações, como eu disse, mas embora o assunto seja mais complexo, essa seleção de ativos especificamente, o Peter Lynch ele consegue ser bem didático nessa obra, então fica como recomendação. Portanto, resumindo as 3 aqui, e até aconselho que você leia na ordem, se você nunca leu nenhuma delas: O Homem Mais Rico da Babilônia, para que você leia primeiro, Pai Rico, Pai Pobre, e depois O Jeito Peter Lynch de Investir. Coloque como meta para 2023 ler esses 3 livros. E para quem quer recomendações extras fora finanças,
eu vou falar de 3 livros aqui que eu recomendei para o Dani, que faz parte da minha equipe, e outras pessoas que trabalham comigo, pensando em livros que podem agregar conhecimentos e sejam interessantes em termos de leitura. O primeiro deles é O Senhor das Moscas, do William Golding. Ele conta a história de um naufrágio onde apenas crianças ficam vivas numa certa ilha e mostra como aquela sociedade de crianças vai se desenvolvendo e com um final trágico, digamos assim, né? Porque ele mostra exatamente o oposto daquela ideia do Rousseau de que o homem é bom e a sociedade o corrompe. Na verdade, eu não sei se a gente é tão bom assim. Até porque, pensando nessa ideia do Rousseau, né, se o homem é bom e a sociedade o corrompe, quem corrompe a sociedade? Os porcos, os cães? Não. Também foi o homem. É uma obra que é uma ficção, então o final dela pode ser altamente discutível, mas é bem interessante para você conhecer um pouco mais do que o William Golding acha da natureza humana. Eu gosto bastante. O outro é uma distopia, que é um dos meus gêneros literários favoritos. Essa aqui bem interessante, Admirável Mundo Novo, do Aldous Huxley, que foi uma grande influência para um autor que eu gosto muito, que é o George Orwell, autor, por exemplo, de 1984 e A Revolução dos Bichos, que deve ser o livro que eu mais recomendei lá no meu perfil do Instagram. E nessa distopia você tem coisas interessantes. É uma sociedade muito mais tecnológica, onde as relações entre as pessoas são simplesmente líquidas, usando, né, a ideia do Bauman, ou seja, não duram muito, são descartáveis, o sexo é muito livre, é uma sociedade muito consumista, onde as coisas são feitas para durar pouco. A parte da reprodução é toda feita pelo Estado, isso é controlado, e as pessoas são divididas em castas, onde você tem os alfas, os betas, uma casta mais alta, e outras castas responsáveis por produzir, que inclusive foram geneticamente modificadas para serem menos capazes do que o pessoal alfa e beta. E essa história se desenrola quando um pessoal que vive fora desse estado, desse admirável mundo novo, mais especificamente um personagem chamado Selvagem, vai para esse mundo e não consegue se adaptar. Sendo que o Selvagem é um cara que lê Shakespeare, ele foi educado assim. Então tem muita citação de Shakespeare, e Shakespeare tinha suas obras mais apaixonadas, seus romances, um Romeu e Julieta, uma história de amor aparecendo em várias peças de teatro, como por exemplo até no Mercador de Veneza. O pano de fundo é um casamento que irá acontecer e recursos que devem ser arranjados para que um certo personagem consiga cortejar, né, uma nobre. E esse cara, acostumado a um mundo antigo, vai parar nesse mundo novo e as implicações são bem interessantes. Inclusive lá mostrando como eles tinham essa questão de produtividade, né, de querer produzir as coisas, elas deveriam durar pouco para serem compradas novamente. Eles trocam as expressões que nós temos aqui quando nós falamos, nossa, meu Deus, né? Ou eu juro por Deus, e substituem por Ford. Inclusive não tem uma cruz lá como símbolo sagrado, o símbolo sagrado é o T, do modelo T do Ford. Dentre as distopias que eu li, é uma das mais interessantes. E como é um gênero que eu gosto, eu já li bastante. E por último, é justamente o Armas, Germes e Aço, que eu citei brevemente, que é um livro que fala basicamente de revolução tecnológica. E como a tecnologia é um processo exponencial, onde tecnologia gera cada vez mais tecnologia. E mostra, inclusive, como acontece essa adoção de novas tecnologias. Eu tirei vários paralelos dessa trajetória do Armas, Germes e Aço, né? De tentar explicar por que os espanhóis dominaram os incas e não o contrário, com a adoção que está acontecendo, por exemplo, com o cripto, mais especificamente com o Bitcoin. Inclusive, já falei disso aqui no canal em um determinado momento. É um livro maior do que os outros, ele é bem mais técnico, a figura do autor, o Jared Diamond, é um cara muito inteligente, né? Ele usa essa parte de geografia junto com conceitos de antropologia, de biologia, fala muito sobre a evolução de sementes, a influência do clima e das latitudes nessa questão dos espanhóis terem acesso no final a mais armas, a mais germes e ao aço. Na verdade, se você pega, né, os espanhóis chegaram aqui e um punhado dominou um império altamente desenvolvido, com muito conhecimento em termos astronômicos, por exemplo. E como que eles conseguiram isso? Porque basicamente o título do livro já mostra o que os espanhóis tinham. Eles tinham as armas de aço, tinham arcabuzes, né, tinham a pólvora a favor deles, com um efeito prático altamente discutível, não eram armas muito boas, mas com um grave efeito psicológico. Era praticamente os espanhóis tendo o poder do trovão, comparados aos incas, né, na visão deles. Tinham acesso à maior arma de guerra que o mundo teve durante um período de mais ou menos 6.000 anos, antes do século XX, que eram os cavalos. Eles simplesmente inexistiam aqui na América do Sul. E também tinham doenças infecciosas para as quais o pessoal que vivia aqui na América, os ameríndios, não tinham anticorpos. De modo que se os espanhóis tivessem chegado aqui sem aço, sem animais domesticados e sem a pólvora e dessem flores aos habitantes locais, o resultado teria sido muito parecido, porque mais de 90% dos índios que morreram por conta
das doenças infecciosas. E aí o ponto interessante que eu falei sobre tecnologia. Os espanhóis não inventaram a escrita. Você pega a origem do alfabeto, vai remeter lá à Fenícia, né? Naquela região do Mediterrâneo. Se você pega o aço, eles também não inventaram um processo de fundição que levou ao aço. E também não fizeram isso com o bronze. Tiveram acesso a isso muito depois que ele foi inventado. Os espanhóis também não domesticaram os cavalos, ou foram aqueles que fizeram os maiores avanços na parte da navegação. E, no entanto, eles tinham tudo isso. Por quê? Porque simplesmente eles estavam num local onde havia mais intercâmbio de ideias, e se eles não aderissem rapidamente a novas tecnologias, como por exemplo aço e pólvora, seriam dominados por povos vizinhos. E aí que dá para fazer um paralelo com o que está acontecendo hoje no mundo cripto. Mas isso fica como um assunto para um próximo vídeo, caso vocês queiram. E como último recado, pessoal, pensando novamente nos livros de finanças, eu vou lembrar que esses 3 livros aqui, eles estão disponíveis, né, narrados por pessoas do mercado financeiro, especificamente esse aqui pelo economista sincero, Charles Vicks, O Pai Rico, Pai Pobre pelo Ramiro, do Clube do Valor, e O Jeito Peter Lynch pelo Salomão, do podcast Market Makers. Você pode ouvir uma resenha sobre esses 3 livros feitas por esse pessoal lá na FinClass, numa categoria que a gente tem de conteúdo chamada de FinBooks. Então fica o convite para também conhecer a plataforma. Eu vou ficando por aqui, espero que tenham gostado do vídeo. Se você gostou, deixe seu like, se inscreva no canal, um grande abraço e até a próxima.